entrar no item 2019 e eu tinha visto uma questão que era assim, da parte de matemática. Sim. Era assim, nós temos um número complexo e esse número complexo é a raiz quarta de um outro número complexo. Sim. Pega esse outro número complexo e tira a raiz cúbica dele. Você vai encontrar 3 pontos. Sim. Esses 3 pontos vão formar um triângulo. A questão era, qual é a área desse triângulo? Então, aí deixa eu falar para você um pouquinho bem rápido. Bom, primeira coisa, eu tinha que sacar um pouquinho da equação de Moivre, mas que não é difícil, onde raiz de -1 é chamado do I imaginário, que é um complexo. Segundo, não sei se você já viu em geometria analítica, você tem uma relação lá para calcular a área de triângulo, com coordenadas que você tem de plano cartesiano. Provavelmente esses pontos plotados eram pontos plotados de cartesiano. Se não era pontos plotados de cartesiano, ele tinha que dar um ponto de forma a você medir a distância entre cada um desses pontos. No caso, eram pontos naquele plano, no plano complexo, no caso. Então, no plano, isso, perfeito. Então ali, meu irmão, o que tinha que fazer? Tinha que jogar dentro da matriz, porque é assim que a gente faz em geometria analítica, né? Quando você quer determinar. Caraca, eu não joguei matriz, não. Mas eu só peguei assim os pontos e depois que eu encontrei eles, eu fiz assim, eu fiz o plano. Eu sei, você calculou a distância de ponto a ponto, depois fez a área normal, não foi? É. Sim, mas você pode utilizar jogando os pontos dentro da matriz e calcular o determinante. O determinante é a área de qualquer figura geométrica. Não sei como calcular. Você já chegou em desse geometria jeito. analítica, não, né? Não. Vamos ver, vamos ver. Você vai esquecer tudo dessa história que você fez agora quando fez geometria analítica. Vai resolver a sua vida. Entendeu? Mas fica tranquilo aqui. Eu não sou um exímio matemático, mas vocês podem fazer alguma pergunta, o máximo que vai acontecer é eu falar, não sei. Sim. Professor, assim, eu não entendi muito bem quando você disse dela sair da posição. Eu sei que a velocidade escalar dela vai ser maior. Beleza. Só que então, as outras também não vão sair da posição, teoricamente? Não, então pensa comigo. Pensa comigo ali. O fato de cada formiguinha estar no disco é porque entre a formiguinha e o disco existe um atrito. Esse atrito garante que você fique ali. Mas se você começar a girar muito rápido, não vai ter atrito suficiente para segurar a formiguinha. E aonde você se propaga com maior velocidade nesse movimento? Naquele ponto onde o raio é maior. Então, naquele ponto onde o raio é maior, ali você vai ter uma maior velocidade de translação. Então, você tem uma tendência maior dessa formiguinha sair radialmente para fora. Isso não implica dizer que a outra não pode sair, a outra pode sair. Mas uma coisa tu pode garantir. Quem tem a maior possibilidade de sair? A que tem um raio maior. Só que, tipo assim, eu pensei que as outras também têm raio, ou seja, elas também têm... Tem, mas o raiozinho é menor, porque olha só. Pensa comigo aqui, ó. Aqui está o centro. Uma formiguinha está aqui, então é esse raiozinho aqui. A outra está aqui, ó. O raio já é maior. E a outra está lá fora, o raio já é maior. À medida que você vai colocando a formiguinha para a extremidade do disco, esse raio vai aumentando e vai aumentando a velocidade de translação, captou? Beleza. Mas tem mais uma para vocês. Ícaro, Lara e Lucas. Escute. Um faz de conta, tá? O Ícaro adora veículos, certo? E a primeira coisa que o Ícaro fez quando comprou o veículo dele, sabe o que ele fez? O carro dele tinha uma roda 13. Aí ele foi lá e colocou uma roda 17. Perfeito? Só que escute, o Ícaro, o carro dele mantinha sempre a mesma frequência, quer dizer que mantinha o mesmo giro. A quantidade de giro que o carro do Ícaro dava era a mesma coisa com a roda 13 ou com a roda 17. Perguntinha. Quando o Ícaro botou a roda 17 e o carro estava sobre a mesma frequência, dando o mesmo giro à roda do carro dele, você acha que a velocidade do carro do Ícaro era a mesma coisa? Ela diminuiu ou ela aumentou? Aumentou. Diminuiu? Então vamos comigo. Muito bom, Lara, falar. Muito bom, Ícaro, falar. Muito bom, Lucas, falar. Roda. O que importa não... Desculpa se eu estiver sendo muito chato, mas sim, não é o que importa no caso, é o pneu. Tipo assim, apenas pegaria um pneu diferente, o pneu seria do mesmo tamanho. Você pega toda a distância que você tem do centro da rodinha até a borda do pneu.
No nosso faz de conta, o seu diâmetro, melhor, o seu raio, do centro da sua rodinha até a borda do pneu, quando você botou o 17, de repente eu não deixei isso muito claro, ele aumentou. Então, o seu raiozinho aumentou. É porque, de repente, não ficou tão claro. O outro, o raio era menor. Quando você colocou, o raio aumentou. Deixa eu fazer essa observação, que é muito importante, o Igor falou. No caso, o que gira seria a velocidade angular. Como a velocidade angular, teoricamente, ela mantém a mesma, um raio mais distante, a velocidade, no caso, aumenta, então a velocidade do carro aumenta. Então vamos lá. Deixa eu fazer uma observação que você fez para Lara e o Lucas captar uma ideia super importante e depois eu chegar nesse ponto que você falou. Aqui, quando eu tô passeando lá e eu paro na PRF e o cara dá uma olhada que o meu carro está com uma roda que ele acha que não é o padrão da roda do meu veículo. Quando eu falo roda, é roda com pneu, tá? Sabe qual a primeira coisa que ele faz? A primeira coisa que ele faz, ele vê se uma roda normal com pneu 13, junto com o pneu, vai ter a mesma dimensão da roda que está no meu carro. Se não tiver a mesma dimensão, gente, o mesmo raio, automaticamente o carro já fica preso ali. Que era a pergunta que o Ícaro estava fazendo. Só que no meu problema, quando o Ícaro trocou a roda do carro dele, a roda do carro dele tem um raio maior que a roda anterior. Tem um raio maior. Então, o que vai acontecer naturalmente com a velocidade do carro dele agora? Mantendo a mesma frequência. Mantendo a mesma frequência, gente, a velocidade do carro dele vai aumentar, porque o raio aumentou. Só que o carro dele não vai registrar esse aumento de velocidade. Então, escute. Olha a questão que eu acho que pode rolar. Escutem. O nosso presidente cortou agora tudo que é radar aí. Não sei se você sabe. Tem uma briga. Coloca, não coloca. Não tem limite de velocidade, tá, não sei o quê. O Ícaro foi lá e botou uma roda maior. Quando eu falo roda maior, quer dizer que o raio dela, do centro da rodinha dela até a borda do pneu, era maior que a anterior, que era 13. E o Ícaro chegou no radar. No radar estava escrito bem assim: velocidade máxima permitida, 80 km por hora. Aí me vai o Ícaro e olha para o velocímetro dele e vê, opa, eu estou 80 km por hora. Beleza, não vou ser multado. Lá vai e me passa o Ícaro. Quando passa o Ícaro, um mês depois chega a multa para ele. Ele passou a 87 km por hora. O radar estava errado? Ou aconteceu alguma coisa peculiar? Ou quando ele mudou essa roda com raio maior, modificou realmente o valor da velocidade propagada? Como nessa história que eu falei para vocês, que esse raio do centro da roda dele até a borda do pneu era maior que o anterior, a velocidade do carro de translação vai aumentar. Só que o registro do velocímetro se baseia na frequência com a roda com aquela dimensão anterior. Só que para ele o registro não teve esse aumento, sendo que na verdade aumentou. Então o que vocês não podem esquecer da informação que eu dei do disco e da informação da história que eu contei agora para vocês? À medida que você aumenta esse raio, naturalmente você aumenta a velocidade de translação, ou a velocidade retilínea, ou a velocidade escalar. Agora eu vou abrir. Eu quero que vocês perguntem, porque vocês precisam entender essa coisa. Ícaro, Lara e Lucas. Eu entendi. Captou? Lucas, captou? Entendi. Ícaro, entendeu? Entendi. Show de bola. Então vamos lá. Então vamos seguir, porque agora aqui, bicho, vocês são os melhores. Vou pagar aqui e nós vamos seguir agora. Vamos seguir para o que nos interessa hoje. Bom, o que eu queria falar com vocês? Quando eu comecei movimento circular, eu falei com vocês assim, olha, gente, vamos estudar movimento circular porque tem duas coisas que é importante pra caramba, é um saco. Mas são duas coisas que eles gostam. Eu falei que era transmissão por correia ou corrente ou transmissão por um eixo fixo. Então, nós vamos ver isso hoje. Vamos lá. Ó, primeira coisa aqui, deixa eu descer isso aqui, a gente seguir. Primeira coisinha que a gente vai definir. Quando você ouvir a palavra transmissão, essa que eu vou passar aqui para vocês, ela é definida ou por uma correia ou por uma corrente. Ah, o que é isso que está falando? Que imagem é essa? Que coisa é isso? Eu vou dar um pulo aqui para vocês verificarem junto comigo, tá? Para discutir o conceito. E depois a gente passa para uma situação melhor.
Deixa eu adiantar rapidinho, mas eu já volto de novo, tá? Não fica olhando essas telinhas aí não, para depois vocês responderem antes de eu perguntar. É que já está chegando o que eu quero. Cheguei. Todo mundo está vendo aí meu desenhozinho? Sim. Lara? Aham, sim. Lucas? Sim, sim. Beleza. Gente, isso é uma transmissão que é dado ou por correia ou por corrente. É a mesma coisa. Não muda, tá? É igual. Agora, agora é uma bicicleta. A galera aí, a galera já andou muito de bicicleta, mudava lá a catraca, mudava a coroa, mudava a velocidade. Se eu queria subir morro, fazia uma coisa, se eu não queria, aquela coisa maluca. Mas agora vamos fazer uma análise totalmente circular. Então, eu vou começar com algumas observações e vocês vão fazendo junto comigo, que vai ser bem interessante. Primeira coisinha. Pode ser para o Ícaro, Lara, Lucas, qualquer um. Vocês estão vendo o desenho da coroa aí? Sim. Tá bom. Eu quero que você visualize essa coroa nesse ponto onde está a corrente e eu quero que você visualize a catraca nesse ponto também onde está a corrente. Primeira perguntinha. Do jeito que está o meu desenho, no formato onde está essa corrente, quem está tendo a maior dimensão? Quem tem a maior circunferência? A coroa ou a catraca? Coroa? Coroa, show de bola. Muito bom. Agora a segunda pergunta que é a mais importante. Essa aqui é para o Ícaro. Vou mandar fogo aqui. Ícaro, quando a coroa... Deixa eu perguntar. Quando a coroa dá uma volta completa, nesse formato que está aí, do jeito que está a corrente, quando a coroa dá uma volta completa, a catraca também dá uma volta completa? Agora pode errar. Eu não sei. Boa. Isso aí. Vou falar então, para te adiantar um pouquinho nesse ponto. Gente, quando a coroa der uma volta completa, a catraca já vai ter dado mais do que uma volta. Vocês concordam comigo? Sim. Sim? Uhum. Então, Sim. olha o que vocês acabaram de falar comigo aqui sem querer. E é uma das coisas mais importantes que confunde todo mundo. Vocês falaram só analisando. Então, você acabou de falar para mim agora, sabe o quê? Que a velocidade angular da catraca e da coroa é diferente. Então, gente... Eu saquei já agora o que está acontecendo. Captou a ideia, né? Então, primeira coisinha, primeira observação que vocês vão ter que colocar e nunca podem esquecer. Em transmissão, por correia ou por corrente, as velocidades angulares são diferentes. Em transmissão, por correia ou corrente, as velocidades angulares, que é o ômega, o Wzinho, Lara, são diferentes. Essa foi a segunda pergunta. Agora a terceira pergunta, que é a mais complexa, a mais difícil, mas é super importante. Quem vocês acham que possui a maior velocidade angular? Vocês acham que é a catraca ou a coroa? A catraca, no caso. A catraca, isso aí. Olha o que vocês acabaram de falar agora, meio que implícito, mas lá o conceito correto e escondido. Vocês falaram bem assim para mim agora, ó, fechando o conceito. Em transmissão de correia e corrente, as velocidades angulares são diferentes. E aquela que possui a menor circunferência ou o menor raio possui a maior velocidade angular. Captaram essa ideia? Agora por que, professor? Olha só, isso me fez lembrar até de uma coisa aqui, por exemplo. Sim. Eu não sei se isso está relacionado, mas sabe aquela coisa quando você... Tipo quando um patinador ele tá com os braços fechados, ele começa a girar a alta velocidade e quando ele abre os braços ele diminui de velocidade? Meu irmão, você detonou isso aí, cara. É isso aí, meu amigo. Perfeito. Sabe o que você fez? Quando você está circulando com os braços abertos, o que aconteceu? Isso é o momento angular, no caso. Exatamente. Você está variando o momento angular. Nós vamos chegar nessa coisa ainda, mas está muito bom, muito bom. Agora, o Lucas perguntou uma coisa aí. Fala, Lucas. Por que a velocidade angular se alterou entre os dois? Beleza. O que é a velocidade angular, então? É o número de giros que eu dou por um intervalo de tempo. Tipo assim, quanto mais giro você der, maior a sua velocidade angular. Então, o que aconteceu, Lucas? Quando a coroa deu uma volta completa, a catraca deu mais que uma volta completa. Se a catraca deu mais que uma volta completa e deu mais voltas do que a coroa,
Isso implica dizer que a catraca tem uma velocidade angular maior. Sabe Mas como que eu isso poderia você está pensar colocando também? uma velocidade como base, né? Por É uma exemplo. velocidade angular. É uma velocidade angular. Por exemplo, qual o conceito básico da velocidade angular? O básico e o simples. De repente é a maneira estranha de se falar. Mas como que eu percebo que um tem a maior velocidade angular do que o outro? É porque eu percebo que um dá mais que uma volta do que o outro. Quando um dá uma volta, o outro deu mais que uma volta. Então, se o outro efetua mais voltas, é porque ele tem a maior velocidade angular. E Aí, quando a professor, coroa completa uma volta, a catraca já vai ter dado mais do que uma volta. Sei lá, uma volta e meia, duas, enfim. Mas andou mais. Se andou mais, qual a definição para a gente, Lucas? Quando eu falo, eu andei mais que você no mesmo tempo. Se você andou mais do que eu no mesmo tempo, é porque você tem a maior velocidade. aí, professor, Pode falar. eu pensei outra forma aqui de interpretar isso daqui é em pensar o Pode. seguinte: as duas, a coroa e a catraca, elas estão ligadas pela corrente, certo? Show. A corrente possui uma velocidade linear. Como Sim. a velocidade linear delas vai ser a mesma de tanto da coroa Isso, quanto eu da quero chegar no final. catraca, Isso. aí então você diria que a velocidade angular da coroa vezes o raio da coroa é o mesmo que a velocidade angular da catraca com o raio da catraca. Sim. Como o raio da catraca é menor do que o raio da coroa, para compensar essa igualdade, a velocidade angular dela tem que ser maior. Sim, inversamente. Quer ver? Lucas e Lara, para vocês captarem tudo. Olha só. Lucas, o que você tem que captar? A menor vai ter a maior velocidade angular porque ela consegue dar mais voltas no mesmo tempo do que a coroa. Um dado muito importante. E você não pode esquecer. Segundo dado importante que nós vimos, foi o primeiro dado que nós vimos, que quando a coroa efetua uma volta, a catraca deu mais que uma volta, o que implica dizer que a catraca tem a maior velocidade angular. Só Lucas e Lara, que a mesma corrente ou a mesma correia que está ligando a coroa e a catraca, ela viaja sempre com a mesma velocidade. A correia ou a corrente. Se elas viajam sempre com a mesma velocidade, isso implica dizer, Lucas, Lara e Ícaro, o Ícaro já chegou nesse conceito, que o V, que é chamado velocidade de translação, ou velocidade retilínea, ou velocidade escalar, o Vzinho, é o mesmo Vzinho da coroa e da catraca. Então, quando a gente estuda transmissão por correio e corrente, o que você vai ter que gravar? Primeira coisinha, as velocidades angulares são diferentes. Segunda coisinha, aquele que é menor, que tem a menor circunferência, vai ter a maior velocidade angular, que é o tal do ômega. E a última coisinha que você não pode esquecer, que tem que gravar, a velocidade, o Vzinho retilíneo ou escalar, é a mesma na coroa e a mesma na catraca, porque está ligado pela mesma corrente e essa corrente se propaga com a mesma velocidade, tanto na coroa como justamente na catraca. Esse conceito tá legal? Beleza. Sim? Entendi. Clara, Lucas, tranquilo? Basicamente, tipo assim, para a fórmula dar certo, é obrigatório que a que tem o raio menor tenha uma velocidade angular maior, né? Para Isso. igualar. Isso, porque como o Ícaro falou, é inverso. Aonde você tem a maior velocidade angular é porque lá tem o menor raio. Aonde você tem um maior raio, lá você tem a menor velocidade angular. É inversamente proporcional para compensar e a velocidade retilínea ser justamente igual. Fala, Lucas. Tipo assim, velocidade retilínea igual a 10, Sim. né? Aí um tem um raio igual a 5. Sim. Essa vai ter a velocidade angular igual a 2. Sim. Agora, no outro caso, né? Vai ser o contrário disso. No outro caso, a velocidade é 10, igual você falou, a retilínea. Aí o outro tem raio de 10. Qual vai ser a velocidade angular dele? 1. Captou? Uhum. Tudo bem. Então, escute, ó, se essa aula fechar, a gente já vai para outra, tá? Então, vamos lá. Vocês estruturaram comigo as ideias. Agora vem a parte chata, que na verdade, eu gosto. Vamos colocar tudo agora que vocês concluíram junto comigo no papel. Quando a gente coloca no papel, vamos colocar na formuleta. Tá bom? Na formulinha. Então, vamos.
Todo mundo lembra dessa história aqui, sim ou não? Sim. Como é que calcula a velocidade retilínea? É a velocidade angular vezes o raio. O V1 pode ser a coroa e o V2 pode ser a catraca. Ok? Tranquilo para todo mundo? Sim, Beleza. sim. Agora vamos escrever comigo, ó. Vamos escrever aqui agora. Vê se vocês concordam comigo. Numa transmissão que se dá por correio ou corrente, não importa como, daquele desenho que eu mostrei para vocês, isso aqui é verdade. Ó, isso. V1 igual a V2. Todo mundo concorda comigo? Sim. Beleza. Vê se eu posso botar assim agora. Então, ômega 1 vezes R1, isso é igual a ômega 2 vezes R2. Isso está claro para todo mundo? Sim. Sim? Aham. Agora vão lá os matemáticos. Lara, se não tiver, você fala. Eu vou perguntar aqui, Tá. Lara, para o Ícaro e o Lucas, porque se eles não souberem, eu mato eles, tá? Escute, Tá bom. Ícaro e o Lucas, eu mato eles, mesmo que a distância. Ícaro e o Lucas, como é que você calcula a velocidade angular usando a frequência? A 2 velocidade pi angular. vezes a frequência. Ó, botar aqui, como é que calcula? Fala para mim. Eu quero calcular a velocidade angular, o ômega, usando a frequência. Eu coloquei hoje. 2π vezes a 2 pi frequência. vezes a frequência. 2 vezes π vezes a frequência. Beleza. Então, olha o que eu vou colocar agora. Olha só. Lara, Lucas e Ícaro. Eu vou tirar o tal do ômega 1 e vou botar essa coisa maluca que vocês falaram agora. Que coisa maluca? 2 vezes π